Vamos voltar a falar da guerra entre Estados Unidos e Irã. Os Houthis anunciaram hoje um bloqueio naval contra a Arábia Saudita e fecharam uma importante rota de petróleo. Fernanda Manhota, analista de internacional, vem para a tela para nos ajudar a entender a importância desse ato, Fernanda, porque a guerra se expande cada vez mais pelo Oriente Médio depois de uma série de momentos em que parecia que havia uma arrefecida, pelo menos no conflito. Então eu te pergunto qual deve ser o impacto de mais uma rota fundamental fechada na região. Pois é, Yuri, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Yuri, esse é um dos casos em que a geografia explica quase tudo, viu? Para quem não se lembra, não está atento aí aos contornos do mapa, é bom dizer que a gente está falando ali das saídas pelo Mar Vermelho, né? E que basicamente o Mar Vermelho, Yuri, é aquele que liga o Mediterrâneo ao Oceano Índico, por meio de simplesmente dois gargalos que são super estratégicos, né? O Canal de Suez, aquele que fica ali perto do Egito, e ao sul o chamado Estreito de Bab el-Mandeb, né? Que é justamente esse que você traz à tona, ele que fica ali entre o Iêmen e o chifre da África. Por que eu estou falando isso? Basicamente, hoje, nós temos um gargalo já em curso, que é o gargalo de Hormuz, e que todos temos acompanhado com os bloqueios que têm se repetido, né, já há alguns meses. E nesse momento, o que a gente tem é o grupo Houthi, que hoje domina parte do Iêmen, né, controlando essa outra saída alternativa que basicamente ocupa praticamente toda a costa ocidental do Iêmen. Então, basicamente, o que os Houthis estão fazendo é dificultando que os navios, né, que saiam da Ásia rumo à Europa, eles consigam chegar lá, porque na prática eles precisariam, em tese, obrigatoriamente cruzar o Bab el-Mandeb. O problema, Yuri, é que esse canal, que já é super estreito, para vocês terem uma ideia, o trecho mais curto dele tem mais ou menos 26, 27 quilômetros, né? Então, fácil para ser minado, controlado, interrompido, ele hoje concentra mais ou menos 12% do comércio marítimo mundial. Então, a gente está falando aí não só do petróleo em si, que também passa por lá, além de Hormuz, né? 7 a 10% do petróleo acaba sendo transportado por esse corredor, mas a gente também está falando de outros insumos, como é o caso, inclusive, de containers, por onde vão alimentos e outros bens de consumo em geral. Para a Arábia Saudita, em particular, Yuri, esse é um momento delicado, porque a Arábia Saudita, há algum tempo, investiu muito dinheiro, bilhões, né, de dólares, para tentar reduzir a dependência justamente do Estreito de Hormuz. Então, a ideia era produzir um oleoduto que fosse capaz, né, de, pela costa do Mar Vermelho, desviar essa rota de Hormuz. Só que, basicamente, se a ideia era, bom, com o Hormuz fechado, o petróleo ainda poderia escoar por uma via alternativa, agora, com os Houthis, né, aliados do Irã, tentando ou sugerindo o fechamento dessa rota alternativa, isso significa que o plano B da Arábia Saudita para escoamento de petróleo vai ficar basicamente afetado também. E isso impacta todo mundo, né? Impacta a Europa, impacta a Ásia. De uma maneira geral, Yuri, o que é que significa? Que a gente vai começar a ver mais insegurança, mais incerteza em relação a esses fluxos de comércio, não só do petróleo, mas de vários outros bens, como eu disse. Isso porque os fretes marítimos começam a subir quando a gente tem dificuldade de navegação, os prêmios de seguro começam, evidentemente, a aumentar também. As empresas, né, começam a ter que buscar alternativas de rota, e aí não sobram muitas. Se a gente tiver Hormuz interrompido e essa rota via Mar Vermelho interrompida também, tem embarcações, por exemplo, que vão ter que desviar para o conhecido, pelo famoso, chamado Cabo da Boa Esperança, o que significa acrescentar muitos, milhares de quilômetros a mais no roteiro previsto, né, de entregas marítimas. Isso significa mais combustível, mais tempo no transporte, ou seja, a gente está falando aqui de mais pressão inflacionária, Yuri. É tudo como a gente já tem visto desde que Hormuz virou
esse ativo geopolítico e energético, né? Encarecimento de alimentos, manufaturas, insumos industriais, bens de consumo. É mais um capítulo que mostra como a economia pode servir de moeda de troca, né, no contexto da guerra, e, de novo, que não só as guerras convencionais de país a país, elas importam, né, cada vez mais os aliados subnacionais, como é o caso dos Houthis no Iêmen, apoiando o Irã, também precisam ser levados em conta, hein, Yuri?